Olá, meu nome é José Olá, eu sou Elialda. e no vídeo de hoje vamos contar para vocês, 3 relatos da comadre Fulozinha. lembrando que esses relatos são baseados em fatos reais. Se você gostar do vídeo, se inscreve, comenta, aperta no sininho das notificações para você receber nossos vídeos e deixa teu like. E agora vamos entender esses 3 relatos. O primeiro relato. O menino que foi escondido por comadre Fulozinha. Segundo a história que vamos relatar para vocês hoje, é a história de Dona Maria, uma mulher que morava em um sítio aqui nos sertões paraibanos. Essa mulher hoje ela já está com seus 70 anos de idade, e quando nós ouvimos essa história, começamos a pensar em relatar para vocês. É uma história muito boa e interessante. Dona Maria nos contou que quando ela tinha seus 23 anos de idade, ela se casou-se com um homem que era uma pessoa não do agrado dela. Ela não que gostaria de ter casado, mas naquele tempo, aqui no nosso sertão, era muito comum os casamentos forçados de pais e mães que às vezes forçavam suas filhas a casar com alguém que ela não gostava. E aí o que é que acontece? Dona Maria acabou casando com alguém que ela não amava. E aí a convivência com alguém que você não ama é complicado, é briga direta. E ela nos relatou que tinha muitas e muitas brigas com seu marido. E seu marido, ele começou a andar e a sair para beber e deixava ela sempre em casa. E o pior de tudo, que ela morava num sítio. E eu não sei se vocês sabem, mas isso é muito comum nos sítios, essas histórias de comadre Fulozinha. Histórias que ela pode esconder criança, histórias que ela dá trança em cabelos de cavalo. Ela faz muita travessura, né? Assobios, as pessoas conseguem ouvir assobios de noite. Eu já escutei muitos assobios de noite, como a gente mora também em sítios, então é muito comum. Hoje a gente já não escuta com tanta frequência, mas antigamente se escutava muito. Então Dona Maria nos relatou que quando ela teve o seu primeiro filho, e ele já estava ali com seus 4 anos de idade para 5 anos de idade, ela nos contou que aconteceu um relato muito estranho e bizarro. Seu marido havia saído para beber e farrar, e ela sempre deixava ela sozinha. Justamente, sempre deixava ela sozinha em casa para sair para beber. E uma certa vez ele saiu para beber e deixou ela sozinha, né? Deixou ela sozinha com seu filho. O que acontece? Ela, muito triste e ali aperreada, começou a culpar o filho por tudo que talvez acontecia entre eles no casamento, né? Ela já não gostava muito dele, e aí mais ainda ela agora começou a culpar o seu filho. E nesse dia ela fez algo com o seu filho que ela não deveria ter feito. Ela ali muito triste porque o marido tinha saído e não estava nem aí para ela, e o casamento já não ia bem. Uma mulher muito amargurada da vida, como ela nos relatou, ela ali pegou seu filho e acabou dando uma pisa nele. E o seu filho, muito triste, ficou lá no terreiro brincando, enquanto ela, né, foi para dentro da sua casa ali meia triste fazer os seus afazeres. E ela disse que enquanto seu filho ficou lá fora ainda um pouco chorando, mas intertido ali brincando, ela, enquanto entra para dentro, que volta, né, à procura do seu filho, ela já não encontrou. E o que é que aconteceu? Ela passou várias horas procurando seu filho, gritando, desesperado, procurando um meio de achar o seu filho. E o outro, o marido não estava em casa, e ela sozinha. E aí ela começou a lembrar das lendas, né? Das histórias que ela tinha ouvido falar, que a comadre Fulozinha poderia pegar o seu filho, e aí, não seu filho, poderia pegar as crianças, né? E esconder. Muitos relatos, né, que ela não gosta que os pais machuquem as crianças ou batam nas crianças, né? Então ela começou a lembrar dessas histórias que ela ouvia. E aí ela começou a pensar, será que foi a comadre Fulozinha que pegou o meu filho? E aí ela começou a orar, ela começou a coisar. Aí existe
algo que as pessoas aqui fazem para a comadre Fulozinha, que era pegar um pouco de fumo, colocar em um certo local para ela pegar. Fazer papa, né? Fazer papa às vezes. Então ela lembrou dessa história depois dela procurar muito o filho e não achar. E ela foi e pegou o fumo, levou a um certo local e botou. E com o tempo, o seu filho vinha andando, né, no caminho. E quando ela começou a perguntar ao seu filho onde ele estava, ela, depois de muito desesperada, ela começou a perguntar. E o filho olhou e disse que tinha saído para brincar com uma criança, uma menina que tinha um cabelo grande e que alguns animais sempre estavam ao redor dela. E aí Dona Maria lembrou que talvez essa menina fosse a comadre Fulozinha. E aí daquele dia em diante ela disse que nunca mais quis bater no seu filho por culpa talvez do seu casamento ou por culpa do marido, né, que ela tinha. E ela nos contou essa história e a gente resolveu trazer para vocês. Esse foi no caso o primeiro relato. Agora nós vamos para o segundo relato. O segundo relato. O casal que ficou perdido na floresta. Essa história que vamos contar aqui agora, não queremos relatar o nome das pessoas, porque quando nós pedimos para contar esse relato, ela pediu para nós pudéssemos privar o nome deles. Mas a história de um casal que sempre ia buscar lenha, né? Aqui é muito comum as pessoas ir buscar lenha dentro das matas, nas florestas, é muito comum. E existem muitas e muitas histórias da comadre Fulozinha aqui, que fala que se você for para dentro da mata ou dentro de uma floresta e lá você for buscar lenha e começar a chamar nomes, né? Nomes que eu digo são palavrões, xingar ela, ou falar muita besteira, né? Maltratar ela ou falar muita besteira, o que é que acontece? Ela pode fazer com que você se perca dentro da mata a ponto de você ficar desesperado. Há muitos casos desse por aqui. Muitos casos. E esse casal que nos falou essa história, eles nos disseram que certa vez eles saíram para buscar lenha. E aí, como o marido ele já estava com raiva da mulher devido a alguns problemas que também não vamos relatar para vocês, o que é que acontece? Eles foram discutindo o caminho todinho, brigando, coisando, mas foram. E a esposa pedindo ao marido que ele parasse de chamar nome, parasse de xingar, porque é muito comum aqui, as pessoas sempre trataram a comadre Fulozinha aqui com muito respeito, embora algumas pessoas zombrem, brinquem e às vezes até paguem o preço. E aí o que é que acontece? Eles foram e o marido começou ali a dizer palavrão, chamar nome, xingar, e ela pedindo para ele parar por respeito, né, à comadre Fulozinha. E aí o que é que acontece? Eles, ao entrar dentro da mata, lá o marido ainda xingando, coisando, começou a chamar nome com a mata, começou a chamar nome com ela e com as coisas que acontecia. E aí dizendo que ela não existia, porque a esposa pedindo para que ele não falasse mal dela. E o que é que acontece? Acontece que os dois ficaram perdidos dentro da mata. O marido, desesperado, começou a procurar saída e não saía. Ele disse que começaram a andar em círculos, procurava, fazia de tudo. Foi aí que a esposa, inocentemente, pediu para que ele pedisse desculpa por toda a besteira que ele tinha falado. E aí depois que ele pediu desculpa, eles começaram a encontrar o caminho, né, e a saída da mata. E daquele dia em diante, o marido dessa mulher nunca mais quis zombar ou dizer palavrões ou palavras que viessem machucar a floresta, né, e a própria comadre Fulozinha, porque querendo ou não, muitas pessoas aqui respeitam ela como um espírito protetor das florestas e dos animais. Então esse segundo relato, eu achei muito interessante e resolvemos trazer para vocês. O terceiro e último relato. A mulher que levou uma surra da comadre Fulozinha. Essa história, galera, é uma história muito interessante, porque assim, aqui nós sabemos, né? Como eu falei, aqui a gente tem muitas histórias de comadre Fulozinha. Então uma das histórias é que ela tem raiva quem machuca os animais e quem maltrata.
pode ser qualquer animal. Se você machucar ou maltratar e você tiver no seu dia errado ali, ela pegar você, você pode sofrer algumas consequências na mão dela. E esse relato desta mulher, o que foi que aconteceu? Ela nos falou que uma certa vez ela ia sair com seu marido para caçar. Antigamente aqui o pessoal, que é como aqui tem muita mata, o pessoal pegava às vezes os cachorros, né? Cachorros de caça. E saía, muito comum era muito ainda, comum né, aqui. As pessoas pegavam o cachorro de caça e saía para caçar coelho, tatu, saía para caçar esses animais, né? Que o pessoal aqui antigamente e até hoje muita gente ainda faz isso. Embora já é proibido, né, esse tipo de coisa. E aí ela contou que antes dela sair de casa, ela foi colocar comida para o cachorro. E o que foi que ela fez? Ela nos relatou que tinha comido um peixe. E aí o marido dela disse, olha, não bota pimenta para o cachorro, porque se tu colocar, tu pode se arrepender. Como a Fulozinha não gosta, se você botar pimenta para um cachorro e sair para caçar, como te falei, é muitas histórias que a gente escuta aqui. E se você sair para caçar, você vai se arrepender, porque ela vai fazer alguma coisa com você. E aí o que é que acontece? Ela olhou e disse, ela faz isso nada, eu quero ver ela fazer, né? Ficou rindo e zombando. Aí disse, ela vai fazer isso nada, o que foi que ela fez? Colocou o peixe junto com uma comida lá, né? E colocou pimenta para o cachorro. E aí, meus amigos, o que é que acontece? Eles foram caçar de noite. Só que ela ainda não tinha nunca tido uma experiência como essa. Foi a primeira experiência da vida dela e eu acredito que nunca mais ela quis fazer. Por quê? Ela disse que quando começou a andar dentro da mata, começou a ver as coisas tudo errado. E assim, os pessoal aqui andam dentro da mata, mas andam tudo com fachilete grande, né? Lanternas para iluminar bem. E aí elas começaram a andar, ela e o marido começaram a andar dentro da mata. Pro marido tava tudo normal. Era só mais uma vez, né, que tava caçando ali. Mas pra ela as coisas não estavam tão normal assim. Ela disse que começou a ver uma menina, às vezes quando ela olhava assim, viu uma menina correndo junto com algum animal. Aí ela disse que começou a ver um cachorrinho pequeno branco, latindo. E ela chegava para o marido e dizia, olha, eu vi isso. E o marido dizia, oxe, para de besteira, rapaz, aqui não tem nada não. Eu vi isso, a ponto dela começar a andar agarrada no marido, que já estava com medo. E aí agora entra o momento mais bizarro, né? E estranho dessa noite. Ela ia direto para essa mata. Caçava direto, né? Caçava sempre nessa mata e nunca tinha visto nada. Mas no dia que ela zombou e brincou com a comadre Fulozinha e ainda por cima, né? Afrontou, porque disse que não pode fazer esse tipo de coisa com o animal, colocar pimenta na comida de um animal e você ir caçar. E o que foi que ela fez? Ela colocou a pimenta e foi. E aí, meu amigo, aconteceu uma coisa muito incrível e estranha, né? Ela disse que por um certo momento começou a ver uma criança passando na frente dela com um pedaço, que é muito comum essa lenda aqui, dela machucar as pessoas ou bater nas pessoas com o triga. O triga é uma planta que coça, que dá uma coceira horrível, meu amigo. Se você encostar o braço, chega a ar e você passa o tempo todinho ali e aqui seu braço ardendo, porque você coça demais. Que seu braço tá inchando, ficando dormente. Aí ela disse, meu amigo, que de repente, amigos, ela começou com aquela coisa assim, viu a criança e a criança começou a passar na cara dela e dando nos braços, tapa, que assim, não percebia muito o que era, mas disse que escutava, né? As lapadas batendo nas costas, nos braços, no rosto, no olho dela. E aí os olhos dela começou a ficar inchado, o corpo dela começou a ficar inchado, as coisas tudinho. Ela se aperreou tanto. Passava a mão no rosto e via cada catumba assim, inchado mesmo, coisado, e via a criança correndo, passando e dando, e ela aperreada, gritando pelo marido, e o marido nem percebia o que estava acontecendo. Perto dela e não percebia o que estava acontecendo. Até o momento que, depois que a comadre Fulozinha parou de bater nela com a outriga, né? Depois que parou de bater nela, o marido viu que foi, mas ela chamou ligeiro o marido, foram-se embora nas carreiras com medo. E nunca mais na vida dela ela quer afrontar. E mais ainda, desse dia pra cá, essa mulher nunca mais ela quis sair com o marido para caçar algum animal à noite. Então esse é o terceiro e último relato que a gente contou a vocês.
como eu falei no início do vídeo, se você gostar, deixa teu like aí, comenta aí algum relato que você sabe da comadre Fulozinha, deixa aí algum relato. Se inscreve no canal e aperta no sininho das notificações para você ficar por dentro de novos vídeos como esse. Esperamos que você tenha uma boa noite na sua vida, que Deus abençoe você poderosamente e fui, tchau galera.